Olá, sou José Reinaldo, aluno do curso de licenciatura em História pela Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG, unidade de campanha, disciplina de História Medieval, pelo professor Igor Klein Belchior. A conversa de hoje é sobre a peste negra na Idade Média. Este ano de 2020, fomos surpreendidos pela pandemia do Covid-19, conhecido popularmente como coronavírus. O primeiro alerta do governo chinês sobre o surgimento de um novo coronavírus foi dado em 31 de dezembro de 2019. Na ocasião, a Organização Mundial da Saúde recebeu um comunicado sobre uma série de casos de pneumonia de origem desconhecida em Wuhan, cidade chinesa com 11 milhões de habitantes. Desde então, esse novo coronavírus, que recebeu o nome técnico Covid-19, matou milhares de pessoas na China e se espalhou por 5 continentes. Segundo Couto, no Brasil, o primeiro caso foi diagnosticado em 25 de fevereiro. A Organização Mundial da Saúde declarou que se tratava de uma pandemia e o isolamento social foi indicado como a mais eficiente estratégia para enfrentar o vírus, diminuir o ritmo de sua propagação, salvar vidas. As fronteiras entre os países foram fechadas, as atividades comerciais, espaços de lazer, escolas e universidades foram suspensas. E a partir daí, mais de 140 mil pessoas já morreram por conta do Covid-19 no país. Foi a 6ª vez que a Organização Mundial da Saúde adotou esse alerta mundial. As outras 5 ocasiões foram H1N1, 2019, poliomielite em 2014, ebola em 2014, microcefalia associada ao Zika em 2016, devido à crise que se originou no Brasil, e novamente o ebola em 2019. Outras epidemias coexistiram como disenteria, malária, febre amarela, sarampo, sífilis, tuberculose, cólera e influenza. Ainda Couto registra que os estudos da história social, a partir da década de 1970, principalmente por meio da linha da história cultural, se dedica a pesquisar temas como fome, peste, guerra e exige do investigador lidar com os sentimentos como angústia, medo, ódio, etc., as crenças e os costumes. Portanto, é preciso averiguar as memórias e representações, aspectos só recentemente reincorporados ao ofício dos historiadores. Para melhor entender a complexidade dos estragos causados por essa pandemia, é interessante buscarmos no passado informações de como as sociedades humanas lidaram com esses cenários de alta letalidade. Nesse contexto, fomos buscar informações para compor nosso referencial teórico, iniciando com os registros do professor Hilário Franco Júnior, que identificou o período conhecido como Idade Média como uma matriz da civilização ocidental cristã e que, diante da crise atual da civilização, cresce a necessidade de se voltar às origens, de refazer o caminho, de identificar os problemas. Enfim, conhecer a Idade Média para conhecer melhor os séculos XX e XXI. A crise e os reflexos na saúde e economia provocadas pela pandemia do coronavírus nos possibilitam uma análise mais ampla e significativa para voltarmos nossas atenções para a Idade Média, tentando conhecer nossas limitações e desafios em lidar com esse novo acontecimento. Assim, voltar no tempo e dedicar alguns minutos para saber mais sobre uma epidemia que marcou as sociedades da Idade Média na Europa, a peste negra. Conforme Fleck e Anzai, a aplicação da perspectiva histórica para o estudo das doenças pode auxiliar na compreensão das estruturas de poder e dos comportamentos humanos de uma determinada época, possibilitando a análise das ações dos diferentes grupos sociais. De acordo com Folador, era outono de 1347, quando as galeras genovesas se aproximavam do porto de Messina, na ilha da Sicília. O porto, que era um dos principais pontos de parada dos navegantes que seguiam a rota da seda, ou daqueles que vinham de outras paragens, dessa vez não permitiu que as galeras genovesas
fossem esvaziadas. Ao contrário do que geralmente ocorria, esses genoveses não trouxeram consigo apenas sedas ou outras especiarias tão desejadas, mas corpos putrefatos. Aqueles que tiveram contato com as galeras assustaram-se com a situação dos corpos e dos moribundos que ali se encontravam, escurecidos pela hemorragia subcutâneas e cobertos por furúnculos ensanguentados que exalavam pus e mau cheiro. O termo peste negra passou a ser usado apenas depois do século XVIII. Para Simony, a peste negra ou morte negra era assim chamada porque no seu desenvolvimento provoca hemorragias subcutâneas, que assumiam uma coloração escura no momento terminal da doença. A morte dava-se entre 3 a 7 dias depois de contraída a patologia e levava de 75% a 100% dos acometidos. Marcelo Cândido da Silva aponta que a doença era o resultado de uma infecção causada pelo bacilo Yersinia pestis, que se apresenta de 3 formas: a pulmonar, a bubônica e a septicêmica. A peste bubônica foi a mais difundida na Europa medieval. Segundo o autor, ela se transmite de maneira indireta por meio da picada de pulgas que vivem em ratos domésticos. Essa picada inocula o bacilo no organismo humano, atingindo o sangue e provocando a necrose de células em todo o corpo, onde se forma uma superfície gangrenada e, por ação de defesa do sistema imunológico, um inchaço dos gânglios, as quais podem atingir o tamanho de um ovo. A peste trouxe consequências graves para a Europa. Em termos demográficos, a população europeia sofreu com muitas mortes a cada incidência de novos surtos. Em 2 anos, 1348 a 1350, a doença se espalhou por toda a Europa e se transformou em uma epidemia, dizimando de 1/3 a metade da população europeia. Franco Júnior afirma que a peste negra foi a maior catástrofe populacional da história ocidental. No intervalo de tempo bem menor, matou em termos absolutos mais do que a Primeira Grande Guerra Mundial. Legoff e Truong apontam que os cortejos e as cerimônias tradicionais de luto tiveram de ser proibidos em numerosas cidades. Os mortos eram empilhados diante das portas das casas, o enterro, se fosse possível, era sumário e o ritual reduzido ao mínimo. Hilário Franco Júnior relata que a peste era democrática e igualitária, atingindo indiferentemente a todos, ricos e pobres, organismos bem e mal alimentados, eram igualmente suscetíveis à peste. Alguns grupos eram mais expostos devido a razões profissionais, como coveiros, médicos e padres. A única possibilidade de salvação era manter-se afastado dos locais tocados pela peste. Daniela Buono argumenta que a epidemia da peste, no contexto da chamada crise do século XIV na Europa, está ao abalo das estruturas da nobreza feudal, que tiveram suas fortunas arruinadas e perdas de terras, a migração dos servos para as cidades, o que gerou grande tensão social. Outra consequência da peste se deu no campo psicológico e cultural. Buono afirma que um misticismo e uma angústia coletiva se apoderaram dessa sociedade, agora assolada pela peste, pela fome, pelas guerras e pela carestia. O castigo divino estava manifesto, castigo impingido aos homens por conta de todos os seus pecados. Na época da epidemia da peste negra na Europa medieval, nos séculos XIV e XV, vários foram considerados bodes expiatórios, culpados pela disseminação da doença: os judeus, os leprosos, os estrangeiros e os feiticeiros. Segundo a autora Pedreiro Sanches, corria o boato de que certos criminosos, particularmente os judeus, jogavam venenos nos rios e nas fontes, o que fazia aumentar a ação devastadora da peste, razão pela qual tanto cristãos como judeus inocentes e pessoas irrepreensíveis foram queimadas e assassinadas e outras vezes maltratadas, mesmo que tudo isso procedesse da constelação ou da vingança divina. A partir desses relatos, podemos indagar:
Quais as semelhanças e diferenças que são possíveis de perceber entre a peste negra da Idade Média e a pandemia do Covid-19 na atualidade? O ano de 2020 chegou e, como registrado por Harari, uma pandemia foi anunciada. O vírus viajou o mundo, se instalou nos corpos, milhares de pessoas ficaram gravemente doentes, o sistema de saúde de países ricos e pobres entrou em colapso, as mortes se multiplicaram, o pânico se instalou, as tão festejadas relações comerciais e pessoais foram comprometidas, as fronteiras ressurgiram e o direito de ir e vir foi bloqueado. O comércio, as escolas, as práticas esportivas, as atividades culturais, os encontros, os contatos, as conversas e os afetos foram interrompidos. Os aeroportos foram fechados, os transportes públicos pararam, as viagens e os passeios foram suspensos. As atividades escolares tiveram que ser bruscamente interrompidas. O mundo se fechou. Uma condição das pestes do passado voltou à cena. Viver em isolamento social, perdidos em meio às informações contraditórias, sem uma liderança mundial ou mesmo local confiável, capaz de nos orientar e guiar. Nesse contexto, Couto demonstra que os expedientes usados para tentar salvar vidas e vencer a pandemia são sempre educativos. Todo um conjunto de saberes é colocado em circulação para orientar e educar as pessoas, desde os métodos corretos de lavar as mãos, higienizar os alimentos, utilizar as máscaras e até os comportamentos adotados quando tem que sair às ruas, ir aos supermercados, farmácias, hospitais, cemitérios. Além desses, gestores, professores, pais e alunos desenvolvem outros esquemas para garantir o trabalho e o estudo remoto, para ampliar os limites das escolas por meio de atividades online. Mesmo diante da precária inclusão digital no Brasil e das desconfianças de muitos, a internet se tornou a tecnologia interativa por meio da qual, de muitas e criativas maneiras, milhares de crianças, jovens e adultos continuaram e continuam a ensinar e aprender nesses tempos conturbados. Ainda Couto reforça que devemos evitar a tentação dos governos de usar o atual estado de exceção criado pela pandemia para implementar paradigmas de vigilâncias e controles nunca vistos sobre as pessoas e a sociedade. O enfrentamento desse risco é ato político e todo ato político deve promover o bem-estar e a autonomia das populações, educar democraticamente para as liberdades. E assim, dialogando com os desafios que os homens medievais enfrentaram em seu período, a história também tem muito a contribuir, fornecendo elementos que possam auxiliar nos debates para compreender melhor o contexto histórico do século XXI.